quinta-feira, em Marechal Cândido Rondon, o julgamento dos suspeitos, marido, enteados e o genro de Edna Storari. Esse é um caso que abalou todo o Paraná e repercutiu no Brasil inteiro. Chegou a ser comparado com o caso de repercussão nacional Elisa Samúdio, já que nas duas situações, até agora, não se sabe nada sobre os corpos das vítimas. Desde o início, o Cidade Alerta foi a fundo nesse caso e trouxemos a informação com exclusividade. Agora, desta forma, nós seguimos. Às vésperas do júri popular, conversamos com o promotor que está à frente desse caso, que trouxe novos detalhes que devem ser apresentados amanhã. Falamos também com uma das filhas da vítima, que, é claro, espera por justiça. O julgamento dos 4 acusados acontece junto. Todos são da mesma família. Desde que o caso veio à tona, o marido da vítima, Luiz Rissato, e o filho dele de outro relacionamento seguem presos em cadeias do Paraná. A filha e o genro de Luiz também foram detidos, mas respondem o processo em liberdade, monitorados com tornozeleira eletrônica. O júri estava marcado para o dia 21 de junho, mas no dia anterior, a defesa dos réus que estão presos conseguiu adiar o julgamento. Nós tivemos conhecimento que foi feita uma delação premiada. Ocorre que um dos réus, ele prestou declarações junto ao Ministério Público e aquilo que ele disse ao Ministério Público estava nos autos. Agora, quase 3 meses depois da primeira data, o caso será julgado. O Ministério Público insiste. Há prova sobre a autoria do crime. O Ministério Público está preparado para o julgamento na quinta-feira, como estávamos preparados há 3, a 6, a 9 meses. As provas, os elementos de informação produzidos com perfeição, aliás, pela Delegacia de Polícia à época, isso nós vamos mostrar na quinta-feira, o timing, a cronologia dos indícios da investigação foram muito bem feitos, a investigação foi muito bem conduzida, todos esses elementos de informação foram confirmados, a exaustão em longa instrução, em juízo, né? E agora nós vamos para essa última fase em plenário, mostrando todos esses elementos, essas provas que foram confirmadas e com a cereja do bolo, né? Que são aí 2 dos protagonistas aí, contando a sua versão, publicando essa versão aí, né? Para os jurados. Parentes da vítima esperam resposta da justiça. Eu não sei qual vai ser a minha reação ao ver ele. E olha, eu não sei nem o que falar, porque eu estou muito ansiosa, estou muito aflita para esse momento, pois eu nunca lidei com pessoas assim. A polícia que investigou o caso diz não ter dúvida. Edna foi assassinada. Nós acreditamos que ali próximo às 11 horas da manhã, a Edna, infelizmente, já estava morta. Então, provavelmente, esse fato se deu entre 9h30 da manhã e 10h30 da manhã do dia 20. E fazer o que ele fez foi monstruoso. Ele é um assassino, frio, calculista, pois ele premeditou toda a morte da minha mãe. Então, eu não sei o que eu falaria para ele. Mas o que eu peço é que realmente, se eu pudesse falar uma coisa, seria só isso, que ele fale a verdade, que ele revele o que ele fez e onde é que está o corpo da minha mãe. O caso Edna Storari chocou o país e deixou uma cidade inteira em silêncio. Não quero que eu vou ver. Nunca a gente viu nada. O que a gente via parecia ser uma relação normal. Nunca vimos nada. Um crime marcado pelo medo. Eu sei que eu vou enfrentar uma barra nesse ano muito difícil, porque ele é vingativo. Ele é muito vingativo. Marechal Cândido Rondon, região próxima à fronteira com o Paraguai. A pequena cidade do Paraná tem pouco mais de 50 mil habitantes. Por aqui, o desaparecimento da empresária Edna Storari ainda é um mistério. Quinta-feira, 7 de outubro de 2021. O empresário Luiz Rissato, de 60 anos, é preso na residência do casal.
20 de setembro de 2021. Edna foi vista pela última vez. Uma das filhas da empresária recebe uma mensagem de celular. O recado, supostamente da mãe, causa estranheza. Fala sobre uma viagem misteriosa e um detalhe deixa tudo mais estranho. O nome da irmã estava escrito errado. Neste áudio recuperado pela polícia, a empresária relata traições do marido. Não é de hoje, é de anos que ele está fazendo essas coisas assim, escondido de mim. Tentando esconder de mim, e se vira e mexe, eu descubro alguma coisinha e sites pornográficos e mais desses amorosos e mais todas essas coisas assim. E eu tava percebendo, e sempre ele falava assim, você não tem prova, você não tem prova, você não tem prova, você não tem prova. E eu falava, irmã, tá bom, eu não tenho prova. Isso pra mim, ver uma foto diferente de uma mulher no teu celular não é prova. Investigadores descobriram que Luiz não queria o divórcio por medo de perder os bens e a empresa. Em conversas de celular, Edna comentava sobre isso. Vendi minha casa lá, comprei uma casa aqui pra gente ter um lugar pra morar. Ele não tem nome limpo, ele tem um nome sujo. Então todas essas coisas eu vim e acabei fazendo por ele. Só que eu achei que o troco seria diferente, né? Eu achei que seria recompensador, mas não é. Nos dias seguintes ao desaparecimento da empresária rondonense, Luiz começou a corrida para eliminar provas. Todos os vizinhos foram visitados. Os relatos são parecidos. Ele queria apagar qualquer imagem de câmera de segurança. A desculpa: estava sendo ameaçado por isso. E pediu para alguns vizinhos apagar as imagens, alegando bandidos que estivessem ameaçando ele. E para a polícia ele já deu outra versão, para filhas a gente já ficou sabendo de outras versões, então acaba se enrolando em tantas versões diferentes. A estratégia do empresário causou pânico entre os moradores. Aqui, Luiz aparece entrando na casa de um vizinho procurando câmeras. Neste outro flagrante, ele aborda uma moradora na rua e o pedido é o mesmo. Precisa que imagens de câmera de segurança sejam excluídas. A defesa de Luiz não se pronuncia sobre esse fato, apenas declara que segue na tese que Edna está desaparecida e não morta. Em depoimento, o empresário diz que viu a esposa no dia 21 de setembro de 2021, às 13h15 da tarde. Nessa madrugada e nessa noite, vocês tiveram uma discussão? Não. Não? Não. Momento algum. Nenhuma? Nenhuma. Tá. Vocês dormiram juntos no mesmo quarto? Certeza. Além de serem donos da empresa, Edna e Luiz também dirigiam os veículos. Questionado, Luiz conta que a partir do dia 21, o filho dele passou a ajudar no serviço e que eles se revezaram. Imagens de câmeras de vizinhos que não apagaram os registros após o pedido do empresário mostram que os horários indicados por Luiz não são verdadeiros. Edna nunca mais foi vista saindo de casa durante todo o período analisado pelos investigadores. Nos dias que ela deveria aparecer na imagem saindo da residência para a viagem misteriosa, conforme a versão do marido, apenas existe a movimentação de entrada e saída das vans da empresa, conduzidas por Luiz e o filho dele, enteado de Edna. Há uma possibilidade de encontrar o corpo? Isso eu já falei, já inclusive há alguns meses, você deve se lembrar. Porque cada dia que passa vem uma nova história, algumas tensionando confundir, outras numa linha investigativa diretiva, mas eu tenho convicção que após esse plenário, esse corpo aí muito possivelmente apareça. Mas há uma possibilidade, né, que pelo menos isso seja feito à família da vítima. A justiça na quinta-feira e um corpo para que possa haver aí um enterro digno, né, já que ninguém pensou nisso, né, e trataram a vítima. A vítima morreu nesse caso duas vezes, ao morrer, né, ao tirarem a vida dela e ao enterrarem aí em local que nós mostraremos ali, enfim, de uma indignidade absurda. A casa da família passou por perícia com luminol para encontrar vestígios da morte de Edna. O trabalho apresentou marcas de sangue em um dos veículos e no quarto do casal. Para a polícia paranaense, sobre o desaparecimento da empresária,
muitas são as provas que mostram a autoria do crime. Os investigadores acreditam que após troca de mensagens e o pedido de separação feito por Edna, Luiz matou a esposa em casa. Eu sei que eu vou enfrentar uma barra nesse ano muito difícil, porque ele é vingativo. Ele é muito vingativo. O filho, a filha e o genro de Luiz foram presos após perícia feita pela criminalística do Paraná em celulares da família Rissato. O filho é suspeito de ajudar a arquitetar o assassinato da madrasta e ocultar o corpo. Já a filha e o genro são suspeitos de participação no crime e de apagarem provas. O processo do caso no Paraná segue pelo mesmo caminho de outro de grande repercussão no Brasil, o da modelo Elisa Samúdio. O corpo da jovem nunca foi encontrado. O goleiro Bruno foi apontado como mandante do crime. Muitas foram as versões, mas de fato nunca houve resposta sobre a causa da morte e o que aconteceu com o corpo dela. Casos como esse, assim como o caso da Elisa Samúdio, cada dia que vai chegando o plenário você tem uma surpresa diferente. Então, geralmente, sabe o salve-se quem puder? Então, geralmente, aí aguardem cenas, talvez, os próximos capítulos, né? Tem muita gente aí querendo se safar, outros querendo mudar alguma versão, mas, repito, Wagner e amigos, o Ministério Público está preparado para que seja feita justiça, que cada um responda na parte que lhe caiba, né? Então, nós temos diferentes imputações e nós mostraremos isso na quinta-feira, nós, a nossa equipe aqui, com a convicção e com a serenidade. Se o julgamento tiver que durar o tempo que durar, estaremos preparados para que o veredito seja o mais justo possível e que seja feita justiça aí, principalmente a Edna e as suas filhas, né? No caso do Paraná, também não há corpo. Por isso, o julgamento de um crime assim é muito complexo e tudo pode mudar a qualquer momento, mesmo após o júri. Eu, a minha irmã, a minha avó, a minha família, que nós esperamos que a justiça seja cumprida, que eles sejam condenados, porque você perder uma pessoa já é difícil. Perder uma pessoa assassinada é muito pior. E aí você perder uma pessoa assassinada e não ter o corpo dela para pelo menos se despedir, para pelo menos poder, né, fazer um velório, um enterro, é mais difícil ainda. A gente sofre muito nesses 2 anos, pois isso nunca teve um ponto final, né? A gente aguarda sim que eles nos contem a verdade e que o corpo da minha mãe seja localizado. Onde está Edna Storari? Amanhã é o julgamento. A nossa equipe estará lá nessa grande cobertura desde as primeiras horas pelo nosso portal, o RIC.com. No RIC Notícias Dia também estarei ao vivo por lá durante a manhã, durante o balanço geral, com reportagem completa, com participação. A gente se revezando, eu estarei junto com o Vitor Lourenço, depois também o Daniel Bezerra, a Roberta Cunha, tudo para acompanhar esse momento. Não se sabe se o resultado sai ainda amanhã, afinal, são 4 acusados que vão sentar no banco dos réus, tudo no mesmo local em Marechal Cândido Rondon. Você acompanha aqui no Cidade